Kim, ditador da Coreia do Norte, sai em defesa de Vladimir Putin. Hezbollah é apontado pelo agravamento da situação nevrálgica na Síria. Contra a moeda dos BRICS, Donald Trump promete tomar medidas severas. Bem-vindo, este é o Geopolimono, Geopolítica Monocromática, e eu sou o Jonathan, e nesse canal a gente fala sobre situações nevrálgicas envolvendo nações, e geralmente na segunda-feira eu trago alguns resumos de principais notícias que ocorreram no final de semana envolvendo as situações nevrálgicas, principalmente lá do Oriente Médio. E é isso que a gente vai discorrer aqui nesse vídeo, falando a respeito dessa questão envolvendo falas do Kim Jong-un em defesa a Vladimir Putin sobre interferência no conflito entre os cossacos do Dnieper e os ursos do norte pelos países do Ocidente. Também a gente vai falar a respeito desta questão nevrálgica que está ganhando uma certa expansão lá na Síria, que está retomando, né, força, esse conflito que estava aí numa espécie de cessar-fogo, mas parece que agora isso está esquentando com a tomada de Alepo pela resistência lá contra o regime do Bashar al-Assad, e estão colocando um pouco da culpa disso em cima do Hezbollah. E também a gente vai falar a respeito aí da moeda dos BRICS e o que Donald Trump vai fazer caso isso se torne verdade. E é isso que a gente vai discorrer aqui nesse vídeo. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa um like aqui no vídeo. Também considere se inscrever aqui no Geopolimono, ativando o sininho de notificações para sempre ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E é claro, aquele comentário sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira, é muito bem-vindo. Chega de mais delongas e vamos logo discorrer essas informações. Líder norte-coreano vê ataques com mísseis dentro da Rússia como envolvimento ocidental no conflito. Então o Kim Jong-un não quis ficar quieto em relação a isso, e ele trouxe essas falas em uma reunião que ele teve com o ministro da Defesa da Rússia, o Belousov. E o porquê que isso é meio preocupante? Porque Coreia do Norte e Rússia fizeram um acordo de defesa mútua. Caso um país fosse atacado, o outro defenderia, né? Assim como o artigo 5º da OTAN, que fala que se um país for atacado, os outros também têm que responder. Criaram entre eles um dispositivo no acordo que prevê isso também. Por isso que é meio preocupante, sabendo que o Kim Jong-un aí adora flertar aí com seus mísseis, né, balísticos, né? E vamos aqui para as falas de Kim. O camarada Kim Jong-un disse que o fato de os Estados Unidos e o Ocidente, com as mãos do governo de Kiev, terem atacado o território russo com suas armas de longo alcance constitui uma intervenção militar direta no conflito, diz relatório. Kim Jong-un mencionou que o ataque retaliatório à Ucrânia, lançado recentemente pelo governo russo e pelos militares, é uma medida oportuna e eficaz para notificar os Estados Unidos, o Ocidente e a Ucrânia, que estão se apegando à imprudência militar, imprudência sobre a seriedade da situação e a vontade da Rússia de tomar duras contramedidas, informou KCNA, que é a mídia estatal lá da Coreia do Norte. E aí, na sua opinião, o que você acha em relação a essas falas do Kim Jong-un? Isso aí é só uma questão tentando fazer uma certa dissuasão com as suas falas, enfim, é só jogada política? Você acha que de fato ele tem algum interesse mais hostil com essas falas? Deixa teu comentário aqui no vídeo. Agora, lá da Coreia do Norte, nós vamos para a Síria, né? Porque militantes sírios expande ofensiva após tomar Alepo. O que aconteceu no final de semana, né? Os rebeldes lá que são contra o regime do Bashar al-Assad, eles simplesmente tomaram a segunda maior cidade da Síria. E os rebeldes tomaram algumas infraestruturas importantes, e óbvio que isso ficou muito feio para o Bashar al-Assad, que simplesmente diz que vai intensificar essas ofensivas sobre os rebeldes. E isso a gente sabe que geralmente quando acontece isso, quem sofre são os civis, né? E sobrou até para o Hezbollah essa questão aí da ofensiva desses grupos rebeldes, do seu sucesso. E é isso que a gente vai discorrer aqui um pouquinho nessa matéria. Milhares de militantes sírios tomaram a maior parte de Alepo no sábado, estabelecendo posições na maioria das cidades do país e controlando seu aeroporto antes de expandir sua ofensiva de choque para uma província próxima. Eles enfrentaram pouco ou nenhuma resistência das tropas do governo, de acordo com combatentes e ativistas. A ofensiva rápida e surpresa é um grande embaraço para o presidente da Síria, Bashar Assad. Ele levantou questões sobre a
preparação de suas forças armadas. A ofensiva insurgente lançada de seu reduto no noroeste do país parecia ter sido planejada por anos. Ela também aconteceu em um momento em que os aliados de Assad estavam preocupados com seus próprios conflitos. E aí que entra a questão do Hezbollah. A ofensiva ocorreu enquanto grupos ligados ao Irã, principalmente o Hezbollah do Líbano, que apoia as forças do governo sírio desde 2015, estavam preocupados com suas próprias batalhas em casa. Um cessar-fogo na guerra de 2 meses do Hezbollah com Israel entrou em vigor na quarta-feira, o mesmo dia em que as facções da oposição síria anunciaram sua ofensiva. Israel também intensificou seus ataques contra o Hezbollah e alvos ligados ao Irã na Síria durante os últimos 70 dias. Então sobrou aí para o Hezbollah também essa questão. E será que isso pode ser, de certa forma, verdade, já que na questão envolvendo o cessar-fogo entre Israel e Hezbollah, provavelmente o que vai acontecer nesses 2 meses de cessar-fogo? O Hezbollah, obviamente, vai tentar se reagrupar, se reorganizar para voltar a linha de frente aí contra Israel, porque a princípio eles não estão muito afim de terminar com isso e honestamente Israel também não. Porém, esta preocupação em se reagrupar, obviamente, deixou desguarnecido a Síria e eu acho que é nesse ponto aí que o pessoal está falando em relação a isso. Você também concorda com esse ponto de vista aqui da reportagem, que de certa forma essa preocupação do Hezbollah com o conflito nevrálgico aí com Israel simplesmente enfraqueceu seu aliado na Síria e isso, quiçá, pode até derrubar o governo de Bashar al-Assad? Deixa teu comentário em relação a isso aqui no vídeo. E agora nós vamos lá para os Estados Unidos, porque Donald Trump não está nem um pouquinho a fim de saber dessa questão de moeda dos BRICS, e ele já deu o recado. A punição que Trump planeja para os países BRICS, caso deixem de usar o dólar. Então, Donald Trump veio na sua rede social aí e já falou aí que vai colocar tarifas muito pesadas caso os países BRICS, que incluem a nossa nação aqui, o Brasil, se atrevam a abandonar o dólar e se apegar a esta nova moeda. Vamos às falas de Donald Trump. A ideia de que países BRICS estão a tentar distanciar-se do dólar enquanto nós ficamos parados e assistimos acabou, escreveu hoje, sábado, Trump, numa publicação na rede social Truth Social. Exigimos um compromisso desses países que não criarão uma nova moeda BRICS e não apoiarão qualquer outra moeda para substituir o poderoso dólar americano, ou enfrentarão uma tarifa de 100% e deverão esperar ser separados do dólar americano. Então, Donald Trump, sem qualquer receio, veio à sua rede social e já deu o recado aí, né, até mesmo para o Brasil. Será que isso é vantajoso aqui para o país tupiniquim, que já está meio cambaleante aí, né, em relação a essas novas movimentações do cenário geopolítico mundial? O que você acha em relação a essa fala de Trump e como você acha que isso pode pesar aqui para o nosso país? Deixa teu comentário aqui no vídeo. Lembrando que sugestões são muito bem-vindas sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.